Oi, meu povo! Hoje é aniversário do Stephen King, então eu resolvi gravar um vídeo falando sobre alguns livros dele que me surpreenderam. No sentido de... não necessariamente assim que tem plot twist no final ou uma coisa muito além do esperado, nada disso. No sentido de que eu não imaginei que eu iria gostar tanto. Antes de começar, eu vou pedir o que eu sempre peço. Já deixa o like, se inscreve no canal se não for inscrito, e se for comprar alguma coisa pela Amazon, por favor, compra pelo meu link. Vem uma pequena comissão, pra você não faz diferença nenhuma, mas isso ajuda demais. Gostaria também de agradecer a todos vocês que já têm utilizado o link, porque, como eu falei, ajuda muito, então muito obrigada. Mas enfim, sem mais enrolações, vamos lá pro vídeo. O primeiro livro que eu vou falar é O Apanhador de Sonhos. E por que ele tá nessa lista? Porque eu assisti ao filme e o filme, assim, é muito ruim, mas é péssimo. É um dos piores filmes que eu já assisti na minha vida. Sem brincadeira. Nada faz sentido. No início, realmente ele é até bem fiel ao livro. Mas depois ali, sei lá, não sei quanto tempo, mas assim, fica tudo muito... Gente, fica horrível. Tem cenas que são bem fiéis, tem coisas bem legais, mas a maioria mesmo das coisas é muito ruim. E eu assisti esse filme há muitos anos, acho que foi no lançamento mesmo, no cinema. Então eu sempre fiquei achando que era meio bizarro, né? Porque se o filme é tão ruim assim, difícil que o livro seja bom. E no caso, ele é. Tem muita gente que fala meio mal desse livro. Esse livro foi o primeiro que o Stephen King escreveu depois de ter se recuperado. Na verdade, ele estava se recuperando, né? Do acidente que ele teve, que ele foi atropelado e tal. Então, ele falou que estava ainda sob efeitos de remédios. Então, ele fala que tiveram algumas coisas meio loucas, assim, que ele escreveu. Mas eu não acho, sinceramente, que seja nada demais. Aqui a gente tem a história desse grupo de amigos. Um deles tem síndrome de Down, eles se conheceram na escola e tal. E alguns deles marcam de ir caçar. E nisso que eles estão lá na floresta, aparece um cara muito estranho que tava precisando de ajuda e tal. Começam a acontecer umas coisas bizarras e, enfim, e tá havendo uma invasão alienígena ali naquela área. O Stephen King se inspirou muito no Invasores de Corpos para escrever esse livro. Tem muitas referências, tem muitas coisas bem legais, assim, que eu li esse aqui primeiro, depois eu li Invasores de Corpos, mas a gente consegue pegar muitas referências. Mesmo lendo ao contrário, mesmo lendo o Invasores de Corpos depois, eu consegui lembrar de muita coisa assim que ele realmente, você vê que foi bem inspirado naquele livro. Mas enfim, isso é só o início, é só superficialmente, ele realmente é muito interessante, ele tem muito mais do que só isso. E o Stephen King escreve muito bem essa coisa da amizade, né, dos personagens quando são grupos assim também. E esses personagens são de Derry, assim como o pessoal no It. Outro que eu também gostei muito e que eu não, de verdade, eu não imaginava que eu ia gostar tanto quanto eu gostei, é Christine. Christine é o carro assassino, né? Todos sabemos, imagino. Aqui a gente tem a história do Arnie. Ele é um nerd, meio não, né? Totalmente deslocado. Ele tem um amigo na escola só, sofre bullying, todas aquelas coisas clássicas de pessoas, entre aspas, estranhas. E ele tá de carona com esse amigo dele e eles passam por uma casa que tá vendendo um carro vermelho, uma Plymouth, eu não sei falar o nome realmente, acho que é Plymouth, né? Enfim, tá à venda, mas o carro tá todo jogado lá, assim. E ele vê esse carro vermelho e ele se apaixona e ele quer comprar o carro. Ele fala, para, eu vou descer e tal. E o menino fica, o amigo dele fica até sem entender por que ele quis parar do nada. E ele fala, não, eu preciso desse carro. E ele fica obcecado por esse carro. E ele compra o carro, consegue comprar. E ao longo do tempo ele vai ajeitando o carro antigo tá muito jogado, tá muito ferrado. Então ele vai aos poucos consertando o carro. Só que aí entram as coisas estranhas, né? O carro começa a se consertar sozinho, muito rápido e tal. E tem essa relação dele com o carro. E nisso, né, que o carro também vai melhorando, o Arnie também vai mudando muito. Ele era cheio de espinha, e aí a pele ficando boa, bonita. E o jeito dele também vai mudando, as coisas vão mudando. Ai, gente, eu adoro, é muito legal.
Eu não tinha, quando eu li, eu não tinha assistido ao filme, porque existe, né, uma adaptação que eu acho bem fiel, eu gosto bastante. Mas eu não tinha assistido ainda. E eu li e depois assisti e também adoro os dois. O próximo é um livro de contos. Eu escolhi o Escuridão Total Sem Estrelas. Primeiro porque ele é lindo, essa edição da Suma é maravilhosa. Eu não sei se a edição original em inglês também é assim, toda com corte preto e tal, mas eu acho essa edição linda. Mas enfim, esse aqui é um livro de contos, como eu falei. Ele tem 4 contos. O primeiro é 1922, o segundo é Gigante do Volante, o terceiro é Extensão Justa e o quarto é Um Bom Casamento. Eu já conhecia o 1922 e Um Bom Casamento porque eu tinha assistido as adaptações. E eu gostei bastante dos filmes, só que os contos conseguem ser melhores, principalmente Um Bom Casamento. E eu não imaginei que eu fosse gostar tanto dos outros contos também. O Extensão Justa desses é maravilhoso também, mas é o que eu menos, talvez fiquei chocada, algo assim, então não é que eu não goste, mas em ordem de preferência ele tá em último, mas é muito bom também. E aqui mesmo ele fala assim, ó, os personagens destes 4 contos passam por momentos de escuridão total, quando não existe nada, bom senso, piedade, justiça ou estrelas para guiá-los. Suas histórias representam o modo como lidamos com o mundo e como o mundo lida conosco. São narrativas fortes e cada uma, a seu modo, profundamente chocantes. E é basicamente isso mesmo. São histórias muito pesadas, são histórias desesperadoras em muitos momentos, mas eu acho incríveis e tá exatamente nessa lista por conta disso. Eu não achava que eu ia gostar tanto quanto eu gostei. O quarto livro é Saco de Ossos. Eu comprei e fui ler acho que depois de um ano, mais ou menos, que eu tinha comprado. E foi um dos livros que eu não conseguia largar. Eu comecei a ler e passava horas, assim, sem brincadeira, lendo, porque eu não conseguia largar e quando eu parava eu ficava pensando na história. Aqui a gente tem a história desse cara que é escritor e a esposa dele morre. Então ele tem que aprender a lidar com isso. Ele não lida muito bem, claramente, e com o tempo algumas coisas começam ele vai começando a descobrir algumas coisas da esposa e ele começa a desconfiar de que ela estava escondendo alguma coisa dele, que tinha alguma coisa ali que ela não havia contado para ele. Então ele começa a investigar isso mais a fundo. Eles têm uma casa num lago e ele vai pra lá. E lá naquela cidade ele começa a pesquisar. Certas pessoas falam coisas da esposa dele que ele não sabia. E aí ele fica naquela dúvida de será que as pessoas estão falando a verdade? Será que ela realmente fez essas coisas e não me contou? O que realmente aconteceu? Ele me prendeu de uma forma que poucos outros livros, num geral, assim, me prenderam. O desenrolar da história pra mim é maravilhoso. E por último, mas não menos importante, Cujo. Eu tenho um vídeo falando dele aqui, foi um dos primeiros vídeos que eu fiz, vou deixar aqui. E Cujo foi mais ou menos, não a mesma coisa que o Apanhador de Sonhos, porque o Apanhador de Sonhos eu não tinha gostado, né, do filme. Mas Cujo eu já tinha assistido muitos anos atrás, como eu falo no vídeo. Eu era criança, eu lembrava de pouquíssimos detalhes da história. E eu peguei, comprei e comecei a ler. E também foi outro que me prendeu, que eu não conseguia parar de ler. Ele é muito envolvente e ele é relativamente curto. Ele não é um livro tão longo assim, mas pela tensão dele, parece que dura muito mais. Porque você entra realmente, você tá ali naquele momento mais tenso, né, do livro. Parece que você tá ali junto com os personagens, parece que você tá sofrendo, parece que você tá vivendo tudo que eles estão vivendo. Você fica naquela angústia, naquela coisa de será que tal coisa dá certo? Poxa, mas podia tentar outra coisa. Então isso também pra mim foi maravilhoso. Não só isso, é claro, a história toda, num geral, é muito interessante. E é outro que eu amo. Mas e vocês? Já leram alguns desses livros? Vocês gostam, não gostam? Deixa aí nos comentários, que eu sempre fico curiosa pra saber. Eu não tinha planejado nenhum vídeo especial, resolvi gravar esse vídeo rapidinho pra falar sobre o Stephen King, já que é aniversário dele. Então por hoje é só.
Muito obrigada por ter assistido esse vídeo e até a próxima.